Jesus, Senhor, faze-me pronto a confiar no teu eterno amor. Sim, eu desejo aqui cantar tão grande Salvador, e quando lá no céu chegar, louvá-lo é melhor. Faze-me forte em confessar a ti, Jesus, Senhor, faze-me pronto a confiar no teu eterno amor. Amém. Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. A nossa oração tem sido essa constante em favor da sua vida. E antes de nós falarmos da palavra de Deus, temos o nosso momento devocional. Quero orar pela sua vida, pela sua família, para que Deus continue protegendo, guardando e também orando que Deus ilumine para que possamos entender a palavra de Deus e não só entender e colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, querido e bondoso, maravilhoso Pai, muito obrigado porque vemos a Tua mão agindo em favor das nossas vidas e dos nossos familiares. Que o Senhor continue, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia, direcionando, cuidando, protegendo, nos sustentando. Pedimos iluminação agora para o nosso devocional, que o Senhor conduza a nossa mente, o nosso coração, para entendermos, aprendermos e colocarmos em prática aquilo que temos aprendido. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Peço que os amados abram suas Bíblias no Salmo 125, que está dentro daquela coleção do Salmo de Cânticos de Romagem, que fala exatamente dos cânticos que eram entoados pelos judeus na sua peregrinação para o Monte Sião, para Jerusalém, no intuito de louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Vamos fazer a leitura aqui do texto e vamos tirar alguns pontos aqui para nortear o nosso coração, a nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada aqui neste mundo, indo para Jerusalém celestial. Cântico de Romagem. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Então, este salmo aqui é um salmo que fala de como o povo de Deus ele deveria encarar as adversidades na sua jornada, na sua caminhada para Jerusalém. É um salmo de encorajamento diante dos grandes perigos, diante das grandes lutas, diante das grandes adversidades. Podemos ver aqui dentro do texto o retrato daquilo que o povo estava passando. O povo estava sendo dominado pelo um rei ímpio, alguém que tinha autoridade, poder, uma majestade, que estava trazendo jugo pesado sobre o povo de Deus. Podemos ver aqui vários contextos que este salmo poderia ter sido escrito. Podemos aqui dizer que o povo de Deus estava debaixo de um reino estrangeiro, onde aqui o rei estava trazendo situações pesadas sobre o povo de Deus, exigindo até mesmo que o povo de Deus praticasse e fizesse alguma coisa, e aqui perseguindo até mesmo a fé do povo de Deus. Poderia também ser um governador
judeu, um rei judeu, que também porém era ímpio, colocando o povo de Deus também sobre um grande peso e também trazendo assim adversidades e problemas para o povo de Deus. Podemos citar até mesmo Acabe, né, que foi o mau rei, que trouxe consequências para o povo de Deus, Manassés também, que trouxe idolatria, imoralidade. Porém, a palavra de Deus diz que o cetro deste ímpio, ele não, o domínio, a majestade, o poder desse ímpio, ele não ia permanecer para sempre. Então era esse contexto que o povo se encontrava. E aqui o povo, na sua caminhada, entoava esse cântico, falando exatamente que as adversidades, as lutas iam passar porque o Senhor ia intervir nela. E eu quero falar hoje, juntamente com vocês, os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor, o que vai acontecer sobre a vida daquele que confia no Senhor. E as promessas de Deus aqui no nosso texto são para aqueles que confiam no Senhor. E o que significa confiar no Senhor? Confiar no Senhor significa firmar-se em sua palavra, confiar no que Ele diz e dirigir a sua vida pela sua palavra. Não basta dizer, eu acredito em Deus. Não basta dizer assim, eu tenho fé em Deus. Mas é você firmar-se na palavra de Deus, confiar naquilo que Ele diz e dirigir a sua vida pelas suas palavras, por aquilo que Ele nos ensina. Então este é aquele que confia no Senhor e aquele que está escrito lá no versículo 4. Os bons e aos retos de coração o Senhor faz o bem. Então nós vemos aqui o que vai acontecer naquele que confia no Senhor. Os que confiam no Senhor, eles têm firmeza. Ou seja, o Senhor proporciona firmeza na sua vida porque Ele confia no Senhor. E até mesmo o versículo 1 diz, os que confiam no Senhor são como o monte Sião. A figura que o salmista usa aqui é semelhante ao monte Sião. O monte Sião não era um monte grande não, era um monte pequeno em relação aos outros. Mas este monte era simbolismo de segurança, de firmeza, porque Deus habitava ali, Deus estava ali e Deus estava cuidando daquele povo, daquela cidade. Assim somos nós também. Se nós confiamos no Senhor, o Senhor vai nos tornar pessoas seguras, pessoas firmes, pessoas que de fato confiam no seu nome. Como até mesmo nós falamos sobre confiança. É firmar-se na sua palavra, é ser dirigido pela sua palavra. E nós aqui somos comparados como um monte Sião, que era simbolismo de firmeza, simbolismo de segurança. E ele diz que não se abala. Esse monte não se abalava. Era um monte firme, era um monte seguro, porque era o monte do Senhor, o monte da cidade do Senhor, que era guardado, que era protegido por Ele mesmo. A expressão não se abala não está dizendo que nós não teremos sofrimento. Teremos sofrimento, mas jamais se perderão, não serão removidos da graça de Deus. O que a palavra de Deus diz aqui para o seu povo é esse: olha, vocês terão sofrimentos, mas vocês não se perderão. A minha graça não será removida de vocês. Ou seja, nós não nos perderemos, porque o Senhor vai firmar os nossos passos. O Senhor vai nos dar firmeza, como diz a palavra do Senhor, que no Senhor nenhum trabalho é em vão para aqueles que estão firmes e inabaláveis no Senhor. Inabalável não quer dizer que você está isento de adversidade, mas quer dizer que vem a adversidade, mas os seus olhos estão fitos, os seus olhos estão focados no Senhor, que tem trago na sua vida toda a segurança, toda a firmeza e todo o fortalecimento. E diz aqui a palavra de Deus que essa firmeza durará para sempre. É para todo sempre, diz firme para sempre. Assim como o monte do Senhor significava segurança para sempre, assim também a nossa vida, o Senhor está dizendo, se nós confiarmos nele, nós vamos durar para todo sempre. A segunda lição para aqueles que confiam no Senhor tem a proteção
do Senhor. Deus irá cercá-los, como os montes estão ao redor de Jerusalém. Olha o que diz: como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. As montanhas ao redor de Jerusalém serviam como proteção contra os inimigos. Se você já teve a oportunidade de ver uma figura sobre o Monte Sião, o Monte de Jerusalém, a cidade de Jerusalém sobre o monte, você verá que ao seu redor existem vários montes grandes, e esses montes ali, eles eram simbolismo também de proteção, de segurança. E assim diz a palavra de Deus, que se nós confiarmos nele, ele será como esses montes, será a nossa proteção, será a nossa barreira contra os ataques dos inimigos, contra o ataque de Satanás. E isso está dizendo que Deus não nos deixará à vontade dos nossos inimigos. O Senhor está ao nosso redor, Ele cuida da minha e cuida da sua vida. Assim como esta cidade tinha toda essa fortaleza, toda essa segurança, o Senhor está dizendo: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo. Deus está ao nosso redor, Deus está cuidando do povo dele. Então, essa é outra lição que nós podemos tirar aqui para a nossa vida, que ele é a nossa proteção. E essa proteção também, da mesma forma, é para sempre. Assim como essa firmeza que Deus nos dá vai durar para sempre, assim também aqueles que confiam no Senhor terão proteção para sempre. Como diz, desde agora e para sempre nós teremos esse livramento. Proteção contra os nossos inimigos. Olha o versículo 3, que diz: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. E diz aqui que o cetro dos ímpios, aquele ímpio, aquele rei que estava trazendo coisas pesadas sobre o povo, um dia esse cetro, ele simboliza aqui poder real e domínio. Esse domínio do mal, um dia ele vai acabar. Esse governo aparente do mal, um dia vai acabar. Isso que nós estamos vivendo, um dia vai acabar, porque Deus é aquele que traz livramento sobre o seu povo, tanto nas circunstâncias, como também na nossa vida espiritual. Ele vai nos conduzir para todo sempre. E essa proteção de Deus contra o nosso inimigo, contra os nossos inimigos, principalmente o inimigo da nossa alma, que é Satanás, e isso vai passar, isso vai acabar, Deus vai trazer livramento para a nossa vida, é para que nós não venhamos a desanimar. Olha o que diz o texto aqui. O texto diz que os salmistas estavam confiando no Senhor, estavam confiando na proteção do Senhor, que o Senhor intervir nessa situação, nesse mal que estava acontecendo, porque o versículo aqui 3 traz uma preocupação para que o justo não estenda a mão à iniquidade, ou seja, venha a desanimar ou até mesmo praticar a idolatria, a imoralidade e até imitar as coisas maus. E eu quero dizer para você que se você confia no Senhor, o livramento de Deus vem, mas não desanima, não ceda às artimanhas do inimigo, não caia, não se envolva, não pratique, não imite essas coisas maus, porque o Senhor, Ele traz o livramento sobre a sua vida. Só confia nele, fique firme, que o Senhor trará o refrigério, trará o livramento sobre a sua vida. Essa é outra lição maravilhosa e preciosa que nós temos aqui. A última lição para a nossa vida: os que confiam no Senhor, eles têm uma vida de oração, uma vida de diálogo, uma vida de conversa, uma vida de intimidade com o Senhor. A intimidade do Senhor, ou a intimidade com o Senhor, é para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam. E o que devemos então aqui pedir? Como diz o texto: faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Na nossa vida de oração, nós devemos fazer isso, pedir que o Senhor faça o bem aos retos e aos bons de coração.
O que é os bons e retos de coração? É aqueles que praticam o que é correto e que praticam o bem. E nós devemos fazer essa oração constantemente, para que Deus faça o bem àqueles que têm praticado o que é correto, praticado aquilo que é justo, feito aquilo que é bom. E a nossa vida de oração ao nosso Deus, quando diz aqui faz o bem, o salmista está pensando exatamente no livramento, ele está pensando aqui na proteção de Deus, ele está pensando no fortalecimento que Deus dá àquele que nele confia. E isso tudo para nós o que? Não desanimarmos, para nós não enfraquecermos na nossa fé, para não cedermos às tentações, para não deixarmos de olhar para Deus. Então aqui o salmista tem essa preocupação. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus para que nós não venhamos a desanimar. Vamos ter uma vida de oração. Os que confiam no Senhor, eles se colocam de joelho, eles vão para o seu quarto, eles vão colocar as situações, eles vão colocar as adversidades, ele vai pedir em favor do próximo, ele vai pedir em favor do povo de Deus, para que Deus faça o bem, para que Deus derrame a sua misericórdia, para que Deus ele intervenha na situação que está passando. Essa deve ser a nossa oração, recorrer a Deus, como a mensagem passada, é levar os nossos olhos para Deus. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Então, ter uma vida de oração, buscando e compreendendo a vontade do Senhor. E ele vai concluir aqui dizendo exatamente no versículo 5, quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Está dizendo aqueles que não confiam no Senhor, aqueles que não buscam o Senhor, aqueles que não têm a proteção do Senhor, e aqueles que na jornada, na caminhada, desanimam, desistem, porque vê uma caminhada pesada, ou até mesmo vendo os perigos e não crendo no livramento de Deus, retorna para trás. Porque essas pessoas não confiam no Senhor, porque essas pessoas não entregaram o seu coração ao Senhor. E esses de fato serão julgados juntamente com os malfeitores. E isso acontece com aquele que não, na sua jornada, na sua confiada, não entrega a sua vida ao Senhor, não confia no Senhor, e essas pessoas vão ficar pelo meio do caminho. E o salmista deseja que paz sobre Israel, deseja que o povo de Deus experimente da paz do Senhor, porque a paz do Senhor é que dá tranquilidade sobre a nossa vida. E essa deve ser também a nossa oração, pedindo paz, pedindo tranquilidade, que é o Senhor que nos dá. Não dá como o mundo dá, mas a paz não quer dizer ausência de guerra, mas a certeza e a tranquilidade que temos Deus agindo em favor das nossas vidas. Então vamos confiar no Senhor. E aqueles que confiam no Senhor têm o quê? Firmeza. Aqueles que confiam no Senhor têm o quê? Proteção. E aqueles que confiam no Senhor têm uma vida de oração. Ele busca o Senhor para não desanimar, para não enfraquecer, para não ceder às tentações, e pede em favor daqueles que são retos e justos de coração. Que Deus abençoe e acrescente a sua palavra no meu e no seu coração hoje e sempre. Amém.